Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, essas duas potências brigavam de forma indireta pelo domínio das nações do planeta. A Guerra Fria, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas dominavam as nações do leste europeu. Os Estados Unidos da América dominavam e dominam ainda os países da América Latina. De que forma? Os Estados Unidos apoiavam, financiavam as ditaduras militares, com o argumento de que precisávamos acabar com o comunismo e de forma violenta, opressora, silenciavam, calavam todos que se opusessem a este sistema. Isto aconteceu no Brasil ou quase todos os países da América Latina, inclusive o Chile. Hoje eu vou apresentar para você um livro de uma autora chilena que teve a sua obra e a sua vida marcada por esta experiência da ditadura, da opressão e do exílio. Falo de Isabel Allende e do livro Eva Luna. Olá, sou Cristiane Azevedo e este é o canal Leitura de Abelha. O pai de Isabel Allende era primo do então presidente do Chile, Salvador Allende. Era diplomata no Peru e por isso Isabel Allende nasceu no Peru. Em 1973, quando houve o golpe militar orquestrado pela CIA e pelo general Augusto Pinochet, que derrubou o presidente socialista Salvador Allende, Isabel era jornalista, sofreu muitas ameaças de morte e foi obrigada a se exilar na Venezuela. Como eu disse no começo deste vídeo, esta experiência no exílio, a vivência da ditadura, vai marcar profundamente a sua vida e a sua obra. Ela tem uma obra vastíssima. Escreveu A Casa dos Espíritos, Violeta, O Amante Japonês, Longa Pétala de Mar, Paula, entre outros livros. Eva Luna foi escrito na década de 1980, mas aborda temas atualíssimos. Do que se trata Eva Luna? Ela conta a história de uma jovem chamada Eva. No entanto, a história começa com a história da sua mãe, que milagrosamente é encontrada ainda bebê numa floresta por um grupo de religiosos. Uma menina, um bebê ruivo que vai ser criado numa comunidade religiosa. Como ela é uma menina, ela é criada a Deus dará, até que ela completa uma certa idade e os religiosos decidem enviá-la para um convento. A mãe de Eva Luna, como eu disse, tinha um cabelo ruivo, muito longo, e quando ela chega no convento, a primeira coisa que fazem é cortar o cabelo dela. Apesar de todos os esforços das religiosas em transformá-la em uma freira, ela não se adapta às regras do convento. Então, as freiras decidem enviá-la para trabalhar como empregada na casa de um doutor. Mas, na verdade, ele é um cientista. Essa menina faz amizade com a cozinheira, até que um jardineiro, que é um indígena, ele é picado por uma cobra, a mãe da Eva cuida dele, eles vão se enamorar e desse relacionamento nasce Eva. Quando ela está nascendo, a ajudante ali, a cozinheira que faz o papel de parteira, quando vê que é uma menina, ela fala assim: mau sinal, é uma fêmea. Essa frase já denota como que é o pensamento daquela comunidade. Ser mulher já não é uma coisa boa e ser mulher e pobre, pior ainda. A escolha do nome Eva não é aleatória. Eva é o nome da mãe de todas as mulheres, se a gente for olhar pelos escritos religiosos, e também é aquela primeira que pecou e foi vítima de quem? Da serpente. Ora, o pai da Eva, ele foi picado por uma cobra. Ela precisa ter um sobrenome, porque a mãe da Eva não tinha sobrenome. Então ela escolhe o sobrenome Luna. E por que Luna? Porque o pai dela era um indígena que veio da
tribo dos filhos da lua. Eva vai, mesmo pequena, trabalhar como doméstica. Enquanto a sua mãe está viva, ela vai ficar na casa desse doutor. Enquanto o doutor está vivo, depois da morte da sua mãe, ela ficará na casa desse doutor. Porém, o doutor vai morrer e elas terão que sair dali, Eva e a sua madrinha. A madrinha logo vai arrumar um emprego para Eva em outra casa. A Eva vai trabalhar bastante, ela nunca vai ver o dinheiro que ela recebe, porque a madrinha vai sempre receber esse dinheiro. E um dia, numa das casas que ela trabalha, de um militar, os militares vão estar sempre ali no meio, aparecendo, o homem sentava numa cadeira, fazia suas necessidades e ela tinha que pegar o pinico para jogar fora. E aquilo ia revoltando ela tanto que um dia ela simplesmente joga todos aqueles excrementos em cima da cabeça do homem e foge daquela casa. Fugindo da casa, ela não tem para onde ir. Ela não sabe onde a madrinha dela mora e ela fica numa praça. Nessa praça, ela conhece um menino de rua. Meninos que existem em todos os países em desenvolvimento. É um menino que vive fazendo golpes, aquelas coisas para ganhar dinheiro. Eles dois começam a conversar. Ele vê que ela precisa de um lugar para ficar e ele vai arrumar um lugar. Nesse lugar que ela vai ficar, tem uma senhora que é chamada de madame. Logo o leitor já vai perceber que aquela mulher, o que ela faz. Eu não vou dar spoiler. E tem um homem que se veste de mulher, que canta. Por enquanto ela tem uma vida tranquila. Só que há uma mudança no governo. O governo resolve agir violentamente com as pessoas que trabalham naquela região, nos bares, nos shows, com as prostitutas. A dona da casa que cuidava da Eva fala assim: olha, eu não posso cuidar de você. Se o governo me vê com você, tanto eu quanto você vamos pra cadeia. De novo, Eva se vê desamparada. Ela é socorrida por um homem que é de outro país, mas ele trabalha com um caminhão e ele compra mercadorias e ele vende no seu armazém em um vilarejo. Ele encontra a Eva pequenininha, ainda criança, socorre a Eva e ela ficará nesse vilarejo até esse senhor ficar viúvo. Paralelamente a essa história, um outro personagem que está vivendo no outro lado do planeta, que vai vivenciar a tragédia da Segunda Guerra. Eu vou falar de Ralph Kaler. O pai dele era um pai violento que foi para a guerra, não superou os traumas da guerra, começa a ser um professor muito cruel. Os filhos têm medo dele. O Ralph fica sempre embaixo da mesa com a irmãzinha dele. É uma menina que apresenta alguns problemas físicos e mentais. A gente não identifica o que é. Até que um dia o pai do Ralph é encontrado morto numa floresta, enforcado, de uma forma muito misteriosa. Aliás, a forma com que a Isabel Allende descreve o encontro do carteiro com o cadáver desse homem é uma forma muito bonita, sabe? A escrita da Isabel Allende é muito marcada pelo misticismo. Depois que o pai do Ralph morre, a sua mãe decide mandá-lo para um outro país. Lá ela tem uns parentes e construiu uma comunidade idílica. E ele vai ao encontro desses parentes. Lá, os tios criam um cachorro e tem uma pousada. E a outra parte dos seus parentes produzem vela. Nessa pousada, Ralph conhecerá um jornalista que sempre vai lá escrever, descansar. E como Ralph era um menino que gostava muito de escrever, de ler, ele acaba indo para a cidade com esse jornalista e vai se tornar um jornalista renomado. De novo, Eva Luna se vê sem um lugar para ir. Ela é obrigada a abandonar aquele vilarejo porque o senhor que cuidava dela ficou viúvo, ela estava adolescente, as pessoas começaram a julgar que ele não podia ficar com ela, então ela vai embora e vai trabalhar naquela cidade numa fábrica que produz para o governo, para o exército. O Humberto Naranjo já está adulto e virou líder da guerrilha que é
contra este governo. O que vai acontecer? Eva Luna, Huberto e Ralph vão se unir. Por quê? O Ralph Carlé quer escrever uma reportagem, fazer uma entrevista e contar na televisão a história da guerrilha, contar quem é o líder dessa guerrilha. O Humberto, ele vai precisar da ajuda da Eva, porque ele quer alguns uniformes que são produzidos lá naquela fábrica, porque ele quer tomar um forte dos militares. Aí a história vai esquentar, os três vão se reunir, vão para a floresta e vão desenvolver um plano para atacar esse lugar fortificado e libertar alguns guerrilheiros que estavam presos. A partir daí eu não vou contar mais a história para você. Bem, como eu disse, apesar desse livro ter sido publicado em 1980, ele aborda temas atualíssimos, como a pobreza, o trabalho infantil, as crianças abandonadas, a repressão à imprensa, a liberdade sexual, imigração, transexualidade e muitos outros temas. Porém, Isabel Allende aborda tudo isso de uma forma muito bonita, quase poética. Ela não precisa dizer sobre qual país aquela história está se desenvolvendo, porque ela narra uma história comum de todos nós latino-americanos. Eva Luna é um livro extremamente sensível, leve, apesar de abordar temas tão cruéis. Vale a pena ler. Eu espero você semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal Leitura de Abelha. Tchau!